Olá, tudo bem? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é dia 4 de julho de 2018, quarta-feira de tempo bom na capital. Trabalho é inverno, porém vai esquentar só na próxima sexta-feira, quando o Brasil volta a jogar na Copa. Eu faço convite, você vai participar conosco do nosso programa Ponto de Encontro. Pelo Face, você participa TV Osasco ou na nossa página Grupim Martins. O WhatsApp eu marco aí, 981-420-208. Repito, 981-420-208 é o WhatsApp para você participar do programa Ponto de Encontro. O nosso tema de hoje é família. Repito, família é o tema de hoje do nosso programa. O nosso convidado é Rogério Santos, vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O nosso muito boa tarde e seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde, Grupim Martins. Muito boa tarde a todos que acompanham o programa Ponto de Encontro. Uma alegria imensa estar aqui. Vamos começar. Muita gente pergunta quem é Rogério Santos. Eu sei que a sua questão religiosa é muito grande. Você tem uma formação. Quem é Rogério Santos? Rogério Santos é filho de um casal cearense, uma família grande de 14 irmãos, eu sou o mais novo, sou casado, tenho 3 filhos, um neto e sou formado em teologia, fiz graduação e mestrado em teologia e hoje estou como vereador aqui na cidade de Osasco, que me honra muito essa missão. E tem viajado o mundo inteiro, pelo Facebook, você olha lá, toda hora você está num canto do país. E como que é esse trabalho de pregar, se essa é a palavra? Sim, antes de assumir esse mandato, eu já exercia um trabalho de formação de lideranças dentro da área da evangelização na Igreja Católica e por conta disso trabalhei e continuo fazendo sempre que possível formação de líderes dentro do estado de São Paulo, no Brasil e até em alguns países como na Itália, nos Estados Unidos. Já tive essa oportunidade de estar com eles. Dentro da Igreja Católica? Sempre dentro da Igreja Católica. Renovação Carismática, você me contou há poucos instantes, antes de começar o programa, que o ano que vem são 50 anos da Renovação Carismática aqui no Brasil. Me conta um pouco da história, o que foi e o que é a Renovação Carismática? A Renovação Carismática é uma corrente de graça. Aqui no Brasil se organizou como um movimento da Igreja Católica. Ela iniciou em 1967, em fevereiro de 1967, nos Estados Unidos. E depois ela ganhou o mundo, hoje ela está presente em mais de 150 países. E aqui no Brasil chegou em 69, pela região de Campinas. Hoje está presente nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Hoje são cerca de 15 mil grupos de oração presentes 15 mil? no Brasil. Um número significativo. Muito significativo. Ela se organiza com um Conselho Nacional, que agrega todos esses estados, e dentro de cada estado também é uma organização estadual. Vamos falar o que foi aprovado. Essa semana foi aprovado na Câmara Municipal de Osasco a Frente Parlamentar da Família. Como que é essa frente parlamentar? Quem compõe essa frente? A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, esse é o nome completo. Né? Foi um projeto, na verdade já foi apresentado o ano passado, né? E desde o ano passado ela já vem com suas atividades, esse ano um pouco mais intensamente. É uma frente, um projeto que eu fiz a indicação, mas foi assinado pelos 21 vereadores da casa. Mas o grupo de trabalho são 3, né? É um presidente, um vice-presidente e um secretário. Hoje eu estou como presidente, é um mandato de 2 anos, podendo ser reencaminhado. O Daniel Matias, o vereador Daniel Matias é o vice-presidente e o Josias da Juco é hoje o secretário. Mas todos os 21 vereadores podem participar dependendo do tema que ele quer encaixar. Porque eu vejo a Lúcia da Saúde também, sempre. Sim, exatamente. Muito bem colocado isso. Como os 21 vereadores assinaram, então é um projeto de todos e, portanto, todos são corresponsáveis com essa frente parlamentar e, de fato, a grande maioria deles tem participado. Nós temos reuniões periódicas, uma reunião mensal dentro da Câmara para tratar dos assuntos pertinentes à frente. A Lúcia da Saúde, como você mencionava aí,
tem sido uma das pessoas das mais interessadas que tem, além do vereador Ricardo Silva, e outros vereadores também que, quando não podem estar, enviam também seus assessores. Tem sido uma frente parlamentar bastante participativa por parte dos edis. Mas não começou agora, tem todo um histórico, vocês teve uma preparação. Como é que foi essa preparação, a participação? Eu sei que teve audiência pública, como é que foi até chegar à aprovação que foi nessa semana? A frente parlamentar, o que acontece é assim, o que foi aprovado essa semana foi um dos projetos sugeridos pela frente parlamentar, que é da infância sem pornografia. Sem pornografia. Esse projeto, aconteceu um fórum, teve audiência, para envolver a sociedade, para debater o assunto, para se discutir. Foi um projeto de iniciativa da frente parlamentar, mas quem começou a proposta foram os vereadores Daniel Matias e Lúcia da Saúde. Então, para chegar nessa aprovação, nós tivemos um caminho longo, árduo aí, até eu diria, de debate. Trouxemos alguns representantes da área da educação, da área da família, da área da sexualidade, psicólogos, além, lógico, dos parlamentares que puderam participar. A vereadora Ana Paula sempre presente nesse tema. Não vi, pelo menos, neste primeiro momento. Ela faz parte também, a Ana Paula? Sim, a vereadora Ana Paula Rossi, ela estava antes como secretária, depois de assumir secretária de Educação, e ela acabou não acompanhando esse processo anteriormente. Agora que ela voltou para a Câmara, né, o doutor Renato Bonin já nos acompanhava, ela voltou para a Câmara, então agora ela também está dando a sua contribuição com essa frente parlamentar, já se colocou totalmente à disposição, mesmo porque ela é uma pessoa muito de família. Eu aproveito para mandar um abraço para a Ana Paula Rossi. Tá aí, gente, nós estamos no programa Ponto de Encontro. Você pode participar pelo telefone, o WhatsApp 981-420-208. Nós estamos recebendo, com muito prazer, o vereador Rogério Santos. Muita gente deve estar perguntando, qual é o seu partido, Rogério? Meu partido é o Podemos, é o partido do prefeito. Foi a sua primeira eleição ou você já tinha disputado outras eleições? Sim, é curioso isso, porque eu nunca havia trabalhado diretamente na política. Essa foi uma primeira campanha organizada por um grupo de pessoas que queriam participar do processo político. Eles queriam indicar um nome, eu fui lá para indicar, para ajudar, porque eu queria dar uma contribuição. Eu trabalho com a área de comunicação, de publicidade também. Correto. E eu falei, eu quero dar minha contribuição, e quando saiu daquela reunião, eles haviam escolhido o meu nome para ser candidato. E deu certo, esse grupo trabalhou, acabou resultando, é o meu primeiro mandato. Você é da região, na Zona Norte de Osasco, não é isso? Eu sou da Zona Norte de Osasco, eu moro no Munhoz Júnior, né, bem no extremo da cidade. Há muito tempo ou não? Eu nasci em Osasco, eu nasci no Munhoz Júnior, tenho 45 anos, a minha vida inteira foi ali, naquela mesma região onde eu moro hoje. Muita gente identifica logo de imediato você como sendo da Igreja Católica. E na Câmara Municipal, não só aqui na Câmara Municipal, mas também lá no Congresso Nacional, você vê a expressão, fala bancada evangélica. Não se vê muito a questão da bancada católica. Como é que é esse conflito dentro do próprio Legislativo? Então, essa nominação de chamar de bancadas evangélicas, bancadas católicas, a minha visão política, eu não sou muito favorável a esse tipo de relação na política. Eu acredito que eu trago como político os meus valores católicos, como um cristão que vive a fé desde criança. Esses vereadores que estão comigo também têm sua relação com a igreja evangélica, mas ali dentro da Câmara nós estamos para proteger princípios e valores. No nosso caso, cristãos, como tem outros que defendem outros valores. Eu prefiro não me unir aos demais vereadores em bancadas. Eu acho que as bancadas podem ser políticas, por exemplo, uma bancada do partido, uma bancada da situação, uma bancada que seja da oposição, mas eu prefiro dizer o seguinte, que a política ela só vai dar resultados quando aqueles que hoje exercem mandatos, eles pensarem no bem comum e não necessariamente só no seu bem particular, ainda que seja um bem. Mas esse bem tem que fazer parte de uma visão do bem comum. É a arte de fazer o bem, né? Fazer política é a arte de fazer o bem, compartilhar. Sim, né? Fazer o bem, mas o bem comum, porque às vezes o bem que é para mim pode ser um prejuízo para você. E isso não é política. A política é de que modo que nós podemos chegar em um consenso, a arte do consenso é a política. De modo que nós tenhamos o mínimo de perdas para cada lado e o máximo de ganho. De que modo que todos podem ganhar.
E às vezes, para todos ganharem, eu preciso perder. E é interessante isso. A política é o lugar não só para eu ganhar, mas se for necessário que eu renuncie, que eu perca, mas que a sociedade, que o bem maior de todos seja contemplado. O coletivo saia vitorioso. Sempre o coletivo, sempre a maior parte precisa ganhar. Por isso que os votos são por maioria. Mas a maioria não que defende seus interesses particulares. A política tem que procurar esse senso comum. Tem uma coisa importante, Grupi, nessa questão da política, que eu entendi que a política é o lugar da renúncia, é o lugar de perder. Perder no sentido de que eu não quero ganhar sozinho, sendo que a maioria vai ficar prejudicada. Então, eu prefiro perder, não na razão, mas perder das coisas que poderiam ser só para mim, para que a sociedade inteira possa ganhar. Mas você acha que todo mundo está tendo esse pensamento dentro do Legislativo? Não, infelizmente não existe, eu não estou falando aqui só de Osasco hoje, na política do Brasil... Mas no geral, essa mentalidade não está presente, mas é isso que precisa ser mudado. Quando se fala de uma política nova, de um modelo novo, não deve se resumir apenas em mudar os personagens. Vamos colocar pessoas novas. É mais do que colocar pessoas novas. É mudar a forma de pensar a política, de compreender o que é a política. Essa mentalidade não está presente, infelizmente não está. Mas nós precisamos trabalhar para mudar essa mentalidade na sociedade, não é só no meio político, não. Na sociedade. A população participando, você acha que acredita, você dentro da igreja conseguir falar o seguinte, gente, vamos participar. Como é que é a sua participação? Não é simplesmente votar, mas contribuir, que eu acho que a palavra certa é essa, doar, que é o que o Evangelho nos ensina. O exercício da cidadania, Grupi, ele é mais do que apenas votar. Votar é muita coisa. Mas votar não significa apenas transfiro a responsabilidade para o outro e agora eu não sou mais corresponsável pelo bem da sociedade. Então, é preciso que a sociedade vote e vote bem, mas que depois continue participando desse processo por meio de presença, de participação nas audiências públicas, de participação nas sessões que tem semanalmente, 2 no caso de Osasco. Que a frequência é muito pequena ainda. Muito pequena. Por incrível que pareça, a frequência é mínima da população. E isso representa, talvez seja sinal de um descaso, talvez de uma falta desinteresse, mas de uma falta de credibilidade que também o grupo, a política está tendo hoje. Só que tem que inverter isso. Nós precisamos trabalhar para inverter isso. Sem a participação popular, democrática, ativa, não haverá mudança de fato. Você acha que é o momento dos políticos saírem dos seus gabinetes e irem para a base mesmo, ir para a população, ir lá na comunidade discutir isso? Além disso, é o momento de fazer isso, mas é o momento de formar uma mentalidade, uma liderança nova lá na base. Porque às vezes o político também sai, eu diria o mau político nesse caso, ele sai para ir fazer assistencialismo, para ir fazer favores pessoais, que é errado. É errado. O assistencialismo como... Exatamente, assistencialismo no sentido aqui pejorativo da palavra, né? Porque tem uma assistência que tem que ser dada. Mas não é o legislativo que tem que fazer isso. Já existe no executivo, na administração municipal, uma assistência social que vai atender isso. Não é um vereador que tem que sair oferecendo ou barganhando a sua credibilidade com coisas pessoais, como vaga de creche, cesta básica, pagar isso, pagar aquilo, dar jogo de camisa, essas coisas são erradas e essa mentalidade tem que mudar. Então, quando o vereador sai do seu gabinete, e ele tem que sair, não tem que ficar ali sempre, tem que andar na cidade, mas ele não tem que sair como alguém que está fazendo ofertas de mas benefícios. Mas sim buscando soluções. Buscando soluções para a cidade, sempre, não para casos individuais, particulares. Daqui pouco tempo, 3 meses, nós teremos, portanto, as eleições. Quando a frente parlamentar em defesa da vida e da família vai tocar num assunto tão sério, questão de aborto, está discutindo também essa questão? Está. Inclusive, essa semana passada, nós fizemos uma moção ao Congresso Nacional, a frente parlamentar, nós fizemos uma moção, porque no Congresso Nacional, eles não estão talvez atentos, ou se estão atentos, não está encaminhando, um problema sério de aborto que está sendo trabalhado aqui no nosso país, por meio do Supremo Tribunal Federal. Tem a DPF 442, que foi a DPF é a arguição de descumprimento, né,
de alguma coisa da Constituição. Ou seja, o PSOL, o partido entrou no Supremo Tribunal querendo que o Supremo Tribunal legisle a respeito do aborto. Só que quem legisla é o Congresso Nacional e não o Supremo. Esse ativismo judicial que vai, infelizmente, criando leis por meio do judiciário, isso é contra a Constituição. E a Câmara Municipal de Osasco atenta a isso. Nós entramos com uma moção de repúdio a esse comportamento do Supremo Tribunal Federal, que tenta fazer um ativismo judicial, mas, ao mesmo tempo, pedindo ao Congresso Nacional que altere a lei de 1950, uma lei importante, para que corresponsabilize esses ministros de não usarem de atribuições que não são deles. O legislativo parece que está tirando o seu papel de cena e deixando para exatamente o executivo legislar. Mas exatamente. Se você imaginar. Não só o executivo, o judiciário, o que é mais... O judiciário? O que é mais grave. O que é mais grave. Então, se o legislativo não assume, o ministro Luiz Fux, por exemplo, disse, depois que nós assumimos aqui, que nós recebemos a investidura, nós não devemos mais satisfação a ninguém. Isso aqui é autoritarismo, isso aqui é totalitarismo dentro do país. Então, ou o Legislativo Nacional, a Assembleia Nacional, eles tomam uma decisão sobre isso, ou não vai ter mais necessidade de legislativo no país. Hoje, um ministro único, que é a decisão por ofício, que tem a palavra, ele praticamente determina o que pode e o que não pode. E o Congresso Nacional aprovou exatamente essa semana, proibindo que tão somente um ministro possa tomar essa decisão. Exatamente, que seja o colegiado, que não seja. Porque senão nós caímos num autoritarismo, num totalitarismo perigoso dentro do país. E, sobretudo, no que se refere à família. Por exemplo, já teve uma DPF 132, se eu não me engano, que legislou sobre questão de família. Quer dizer, o judiciário legislando sobre questão de família por vias jurídicas. Isso está errado. Dentro do país, nós não podemos aceitar a tripartição de poderes, os 3 poderes lá de Montesquieu, quando elaborou, nós não podemos permitir que as competências sejam... conflitantes. Exatamente. Então, nós estamos vivendo um momento sério no país e, sobretudo, aqui eu chamo a atenção, naquilo que se refere à questão da família e na questão da vida. Aborto, aí os problemas. Isso aqui é grave para o nosso país. Vocês determinaram os 4 pontos, os 4 eixos do que vem a ser essa frente. Quais são? Bom, nós vamos trabalhar, nós temos trabalhado com a proteção da família, nós temos trabalhado com a proteção da questão da vida, mas, de modo geral, nós estamos trabalhando com fóruns, com simpósios, com reflexões permanentes. Porque nós precisamos proteger, nós precisamos defender, nós precisamos conscientizar, nós precisamos mudar a forma de pensar e de organizar a nossa sociedade. Então, na verdade, a Frente Parlamentar da Família tem um trabalho extenso, Você pega o documento lá, é muito amplo. Muito amplo. E o que a população, quem está nos acompanhando agora, acompanhando o programa Ponto de Encontro, fala assim, mas de que maneira eu posso participar, ajudar a Frente Parlamentar? De que maneira? Então, uma das formas muito objetivas, práticas, e que cada morador, cada munícipe pode participar ajudando essa frente, é por meio de denúncias. Por exemplo, hoje nós temos, infelizmente, crianças sofrendo abusos dentro de casa, nós temos famílias que estão se desagregando, a violência doméstica, são questões que a Câmara Municipal, embora ela não é a fiscalizadora disso, mas essa frente parlamentar pode pegar todas essas questões e começar a direcionar para os conselhos tutelares municipais, para o próprio Ministério Público, dependendo do caso. A frente parlamentar... hoje está muito bem aceito o Ministério Público, exatamente. Hoje a pessoa pode buscar o Ministério Público. Exatamente, porque tem feito um trabalho também de referência, tem feito um trabalho sério. Mas a frente parlamentar está à disposição. Nós, vereadores, nos colocamos à disposição para ouvir os munícipes, essas demandas que tem, como eu falava aqui, de violência dentro das casas, de abuso de crianças, problemas dentro de escola, porque às vezes tem, infelizmente, maus professores que querem impor situações no processo educacional. Se você, pai e mãe, perceber que o seu filho está aprendendo coisas que você não concorda na questão moral, nos procure para a gente poder verificar, fiscalizar o que está acontecendo. Recentemente teve a questão de gênero, dentro desse debate, e a questão da igreja evangélica foi mais determinante, digamos assim, nessa disputa, ou nesse tema. A igreja católica, como é que se posicionou?
Então, a Igreja Católica tem esse pensamento muito concreto a respeito da identidade da pessoa. Ou nasce-se homem ou mulher, né? Esse discurso da ideologia de gênero, por mais polêmico que seja, e tem os âmbitos e os lugares certos de se discutir isso, a Igreja Católica tem uma clareza sobre isso, porque a gente parte do princípio de que Deus criou o homem e criou a mulher. A pessoa depois pode fazer as suas escolhas como ela quiser viver, mas impor isso à sociedade é que está equivocado. Como lei, E sobretudo como lei. E qual é a nossa discussão quando se refere ao processo educacional? Estão querendo hoje trabalhar essa mentalidade, esse discurso ideológico com crianças que ainda não têm a sua capacidade de compreender, de raciocinar, está em formação e está querendo incutir um modelo que não é natural. E aqui o tempo é curto, mas aqui estão querendo fazer, por meio de um processo de lei positiva, contradizer aquilo que é a lei natural do ser humano, em forma de manipulação ideológica. Então, aqui nós teríamos um discurso longo, quem sabe numa outra oportunidade a gente pode entrar nisso. Mas a Igreja Católica é muito firme quanto a esse aspecto. Muita gente gosta do Papa, o Papa Francisco. Qual é a sua opinião do Papa Francisco? Você acha que ele mudou a cara da Igreja? Eu sou uma pessoa que amo muito os papas, de um modo geral. Acho que cada tempo tem o seu Papa. Mas o Papa Francisco é pop, né? Se assim podemos dizer. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, antes dele tinha João Paulo II, que foi um Papa extraordinário para a organização da paz no mundo. Depois nós tivemos o Papa Bento XVI, que era um Papa não tão popular, mas doutrinalmente... Conhecia como ninguém... Rigorosamente, eu sou teólogo. Alguns dizem assim, olha, tem teólogos ruins, tem teólogos bons, tem teólogos excelentes e tem o Papa Bento XVI. Quer dizer, ele é a sumidade de compreensão teológica, mas não era uma pessoa de um relacionamento tão popular. O Papa Francisco é muito popular, tem uma linguagem fácil, ele é próximo, ele é carismático. As pessoas amam muito, eu mesmo amo muito o Papa Francisco, não tanto por suas falas, mas pelos seus gestos. Acho que ele fala muito. Ele tem contribuído bastante com a Igreja nessa disputa, questão principalmente da pedofilia dentro da Igreja, né? Tem rebatido a questão recentemente aqui no Chile, Sim. Que foi o mundo inteiro discutindo isso. Eu acredito que esse tem sido uma das grandes virtudes do Papa Francisco, é a seriedade com que tem se trabalhado. Encarar o problema. De encarar o problema. E não ter medo de mostrar as feridas. Olha, esse é um problema do ser humano, não é um problema da igreja evangélica, católica. Isso aqui é um problema do ser humano e que aqui dentro nós vamos trabalhar com essa seriedade. Se estiver fazendo errado, não pode ficar à frente como pastor da igreja, não pode ficar conduzindo um rebanho alguém que tem um comportamento imoral. E o nosso tempo está passando muito rapidamente. Através do WhatsApp 981-420-208, você participa conosco. O WhatsApp pelo Facebook, você acompanha também toda a nossa programação. Está aí no seu televisor. TV Osasco, @TV Osasco, você acompanha o nosso programa Ponto de Encontro. Ô Rogério, eu perguntei à população, a gente sempre falou questão da religiosidade. Esse tem sido a sua linha dentro do legislativo principal, podemos dizer? Olha, eu diria o seguinte, as pessoas atribuem muito a mim a questão religiosa. E eu, de fato, sou uma pessoa muito participante na igreja. Agora, dentro do legislativo, a minha visão ela não é uma visão prioritariamente religiosa, ela é uma visão política. E eu estou ali para debater politicamente os problemas da nossa cidade e procurar encontrar soluções, contribuindo com o governo naquilo que é possível. Eu evito, inclusive, o discurso religioso ali dentro, porque ali não é o lugar do discurso religioso. Isso não significa que os meus valores e princípios cristãos não estão embutidos dentro de tudo aquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Então, dentro do legislativo... Mas ali não é o palco principal dessa questão. Exatamente, não é. Se alguém quiser discutir religião comigo... até falei isso para um jornalista uma vez, discutamos fora. Ali dentro eu quero discutir politicamente, eu até amplio. Ali dentro eu gosto de discutir politicamente, juridicamente, embora eu não seja formado na área do direito, mas eu procuro estudar a parte jurídica e a questão histórica, que são os 3 elementos, além da questão da sociologia e outras coisas que podem ser trabalhadas. A questão religiosa, ela penetra esses discursos. Mas nós não estamos ali para defender religião A ou B, acho que não é esse o caminho.
E dentro dessa posição sua, você já teve a oportunidade de votar favoravelmente vários projetos, mas em algum você sentiu impedido de votar pela sua posição? Sim, é nessas horas que daí prevalece também a questão dos valores. Eu tenho valores que ninguém pode me obrigar, assim como eu não obrigo ninguém a acreditar nos valores que eu tenho e princípios. Tem certas iniciativas de projetos de lei que às vezes são apresentados que contraria os meus princípios. Você tem um exemplo aí pra gente ou não? Eu não lembro agora de um cabeça, específico, não é possível. mas, por exemplo, teve um que foi apresentado pelo vereador Tinha, e depois eu mesmo pedi para que ele retirasse, porque eu achei que estava incoerente, e não era nem a questão moral, é porque eu acho que tinha uma incoerência no início. E nós somos até muito amigos, nós não temos problema. Ele propôs, por exemplo, um albergue para LGBTs. Na minha visão, eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que fazem essa opção. Agora, separar essas pessoas em um lugar à parte, para mim isso é preconceito. Tirar elas do convívio e dizer vocês vão viver em um gueto separado. Eu falei, vereador, o senhor está sendo preconceituoso quando coloca uma situação como essa. Eu sei que a intenção é boa, mas não deveria caminhar por aí. Ele entendeu e falou, poxa, é verdade, Rogério. E daí ele mesmo retirou, para se pensar em atender essas pessoas de outro modo. Alguém pode interpretar isso como se fosse porque eu sou religioso e é exatamente o contrário. Eu estou pensando no bem dessas pessoas, de que modo que eles poderiam ser atendidos. Estamos chegando ao final do nosso programa Ponto de Encontro. Gostaria de agradecer a participação do vereador Rogério Santos, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Esteja sempre aqui à sua disposição, nosso programa à sua inteira disposição. Grupi, eu agradeço pelo convite, agradeço por esse momento de poder partilhar algumas ideias. Parabenizo pelo programa Ponto de Encontro, saúdo a todos que acompanham esse programa sempre aí. E fico à disposição, sempre que possível, pode contar com esse vereador. Tá aí, gente. Muito obrigado pela sua participação, gente. Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2018. É inverno brasileiro. Desejando a você uma boa semana, um final de semana. Sexta-feira está chegando. Segunda-feira é feriado, vai se programando. E bom jogo na próxima sexta-feira. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.